Bom dia, meus queridos e amados alunos aí do Colégio Sei Crescer. Hoje nós estamos assim, ó, juntinhos para fazermos aquela revisão nota 10. Revisaremos o capítulo 1 até o capítulo 4. O capítulo 1, pessoal, nós teremos a oportunidade, a chance e a possibilidade de revisarmos os vocabulários referentes, tá certo? À cidade do interior e a tudo aquilo que temos também na praia, tá certo? Já o capítulo 2 nós revisaremos os vocabulários referentes às frutas e também verduras. Dentro do capítulo 2 também revisaremos dois pronomes demonstrativos, tá certo? Adianto logo que os pronomes demonstrativos que iremos estudar são aqueles pronomes demonstrativos utilizados para perto, tá bom? Então, já no capítulo 3, né, nós estudaremos tudo aquilo relacionado às nacionalidades, tá certo? Já passando para o capítulo 4, nós estudaremos a questão das profissões, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa revisão nota 10. Na nossa revisão nota 10, nós iremos, como eu falei anteriormente, revisar aqueles vocabulários que encontramos na cidade do interior e também na praia, tá certo? O próprio capítulo já diz, tá? Então, ó, aula de revisão, terceiro ano, Colégio Sei Crescer, professor Iraquitan sou eu, língua inglesa é minha matéria. Aqui, ó, do you prefer the beach or the country? Então aqui, ó, vamos trabalhar o título, né? Você prefere a praia, né? Ou a cidade do interior? Professor, pelo amor de Deus, aí tá ficando meio que complicado, né? Coloque, você escreveu em português e aqui tá em inglês, né? É o costume, gente, né? Mas isso não vai mudar na nossa qualidade, não. Então, ó, professor, tô meio confuso com uma coisa. O que foi? Então, eu já vi, né? Sou uma pessoa que gosta de pesquisar muito e vi que country também significa país. Certamente, você está corretíssimo, mas aqui ele está simbolizando, tá, pessoal? A questão da cidade do interior, tá certo? Então vamos lá. Na página de número 4, né, uma página bastante importante, eu vou citar alguns vocabulários, não posso colocar todos, tá certo? Mas eu vou citar uma grande parte dos vocabulários mais importantes que possam cair na prova, tá certo? Por exemplo, a tower, né, que significa toalha, tá certo? Eu tenho também waves, né? Waves que significa ondas, né? Tá no plural. Também eu posso citar a questão de sunglasses, né? Sunglasses que é óculos, né? Óculos de sol, né? Eu posso citar aqui, ó, a palavra sand aqui embaixo, professor, ok, meu querido e amado aluno. Sand que significa areia, areia, tá certo? Ó, e naqueles vocabulários que a gente pode encontrar lá na cidade do interior, tá certo, pessoal? Eu tenho pig, né? Pig, que significa porco, tá certo? Eu também tenho a palavra lake, né? Embaixo, professor, obrigado. Lake, que significa lago. Também eu posso citar a palavra horse, que significa cavalo, tá certo, pessoal? Outra palavrinha, farmhouse, né? Farmhouse, olha aí. Farmhouse que significa, né? Farm, que é fazenda, house, né? Que é casa do interior, casa da fazenda, né? Casa da fazenda, para ser mais exato, casa da fazenda, né? E aí, gente, o que eu posso passar para vocês também, tá certo? O que eu posso falar para vocês também o que eu posso falar para vocês também é que a gente tem que prestar bastante atenção, pessoal, na página de número 6, né, que tem lá umas imagens, tá? Eu posso cobrar na prova essa questão dessa imagem. Por exemplo, complete, né, os espaços em branco com o quadradinho, né? Com o quadradinho que fica logo acima. De que forma? Vai ter lá o quadradinho com algumas palavras, vai ter a imagem, né, lá com aquele espaço em branco, você vai assimilar a imagem ao seu significado em língua inglesa, tá certo? Então prestar bastante atenção na página de número 6. A página de número
7 também é muito convidativa para eu colocar na prova, então vamos estudar a página de número 7, tá, pessoal? Vocês observem que na página de número 7 eu tenho imagens da mesma forma que eu acabei de falar na página anterior, tá certo? Eu vou ter uma imagem, vou ter lá uns vocabulários num quadradinho e vocês irão completar, né, analisando a imagem, observando a imagem, e embaixo vocês irão colocar a palavra, né, em língua inglesa que faz referência a essa imagem. Então vamos prestar bastante atenção a essa página, né, a página número 7. Pessoal, vamos agora aí para a página de número 8, né? Eu falei para vocês que nós iríamos revisar todo o conteúdo. Estamos aí na página número 8, que essa página é do capítulo 2, tá certo? Vamos aí para a página de número 2, né? Que é o capítulo 2, né? Vamos lá. Capítulo 2, vou colocar aqui o capítulo 2, né? E o capítulo 2 é I love grapes. Meu Deus do céu, o que é isso, professor? O que é isso? Eu digo eu, meus queridos e amados alunos. Com toda certeza vocês sabem qual é o significado desse título do capítulo 2, né? Ou seja, I, né? É o pronome pessoal, né? O pronome sujeito, que eu costumo dizer, que significa eu, tá certo? E também love significa amor, né? Amor, e grapes, pessoal, significa o quê? Uvas, tá certo? Então, nosso título é Eu amo uvas, né? Então, eu amo uvas. Então, o título do capítulo 2 trata disso. E no próprio título do capítulo 2, pessoal, observe também que ele tem, tá certo, pessoal, vocabulários referentes a frutas e também verduras, né? 8 tá falando das frutas, desculpe o erro. E no capítulo 9 estou falando aqui de algumas verduras, tá bom? Então no capítulo 8, tá? No capítulo 8 não, na página 8, pessoal, eu tenho as seguintes frutas, né? A gente já trabalhou essas frutas há algum tempo atrás, mas eu vou escrever aqui, né? Vou colocar aqui, ó, pessoal. Vamos lá para outra página do PowerPoint para colocar o nosso vocabulário. Vocabulary, né? O nosso vocabulário. E no nosso vocabulário eu tenho grapes, né? Grapes, que eu já falei que são uvas, né? Eu também tenho a palavra apple, né? Apple, que é maçã, com toda certeza, né, gente? Maçã. Eu tenho também, ó, watermelon, que é o quê? Melancia, a nossa querida e deliciosa melancia, bastante nutritiva, né? E também temos aí, ó, orange, ou seja, laranja. E por último também temos a palavra pear, que significa pera, né? Não vamos esquecer também, né, da banana, né? Banana. Banana se escreve da mesma forma em português, tá certo? Então, ó, nosso vocabulário, né, de frutas. Vamos aí para o vocabulário de legumes, né? E no vocabulário de legumes eu vou colocar aqui pra gente não se perder nesse vocabulário, tá bom, pessoal? Vamos colocar esse vocabulário aqui. Eu tenho, ó, carrots, né? São cenouras, tá bom? Potatoes. Gente, tá lá no singular, mas aqui eu tô colocando no plural, tá certo? Vamos colocar aí potatoes como batatas, como batatas não, que é batatas, né? Batatas, tá certo? Eu tenho, ó, tomatoes, né? Vamos colocar no plural, já que a gente tá colocando tudo no plural, tá certo? Mas na frente também aprenderemos a questão do plural dos substantivos, né? Dos plurais dos substantivos, que é um assunto bastante legal. Eu tenho aquela dica, tá? Mas não vamos prestar muita atenção nessa questão não, tá certo? Vamos prestar atenção, né, nos vocabulários que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, tomatoes é tomates, tá bom, pessoal? Também, pessoal, eu falei para vocês que nesse capítulo 2 nós temos a oportunidade também de estudarmos os pronomes demonstrativos.
demonstrativos, tá certo? Os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos, professor? Vamos escrever em inglês, né? Demonstrative pronouns, tá? Vou colocar tudo aqui. E os pronomes demonstrativos que iremos estudar é o this, né? E também o that, tá certo? Muito simples, pessoal. O pronome demonstrativo this significa este ou esta, né? Ele está no singular, evidentemente, e é usado para demonstrar tudo aquilo que esteja perto de você. Simples, né, gente? O that significa aquele, aquela, e é usado para demonstrar tudo aquilo que esteja longe de você. Tá certo, pessoal? Então, ó, como é fácil, tá certo? Então, se algo está perto de você, você vai utilizar o this, né? E se algo está longe de você no singular, também você vai utilizar... Também não, você irá utilizar o that. Ou seja, this para demonstrar aquilo que esteja perto de você, no singular, e that é utilizado para demonstrar algo que esteja longe de você, mas que esteja também no singular. Tá bom, pessoal? Vê que massa, vê que fácil. Vamos agora aí, ó, para o capítulo de número 3, página de número 14, né? Capítulo 3, página de número 14, ele fala I am Brazilian, ou seja, eu sou brasileiro, né? Aí, ó, não poderia, nem precisaria colocar vírgula, né? And you. Eu sou brasileiro. E você, né? A interrogação, né? Mais uma vez, ó, o I significa eu. Am é o verbo to be, que significa ser ou simplesmente estar, né? Tem esses dois significados, né? Brazilian. Brazilian significa, né, a nacionalidade, brasileiro, né? And significa, né, e you, né, é o pronome pessoal, o pronome sujeito, como queira tratar, significa você, tá certo? Então o título ficou, ó, eu sou brasileiro. E você? Eu sou brasileiro e você? I am Brazilian and you? Eu sou brasileiro e você? Estudaremos aqui nesse capítulo, pessoal, a questão das nacionalidades, tá bom? Então vamos lá dar alguns exemplos, tá certo? Das nacionalidades aqui, ó. Página de número 16, ele faz a questão, ele simboliza isso com muita qualidade e perfeição, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vocabulary, que é a questão do nosso vocabulário. Brazilian, que eu já falei, que é brasileiro, né? Aqui é os países, né? Vamos ver aqui se a gente consegue. Vamos lá. Brazilian, né? Brasileiro. E também eu tenho, ó, Japanese, né? Que é o japonês. Opa, que é o japonês. Japonês, tá certo, pessoal? Japonês. Também tenho aqui, ó, English, né? Que é o nosso inglês, né? Temos também aqui, ó, American. American, que é o nosso americano. Tá certo, pessoal? Então aqui tá algumas nacionalidades, tá certo? O importante nesse capítulo é que nós saibamos identificar a tradução dessas palavras, ó. Pronome relativo referente a lugar. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ó, I am from Brazil. Lembrando, pessoal, que esse from aqui é o de, mas é o de origem, né? Ele significa de
E ele tem um sentido, vou colocar aqui, ó, sentido de origem, tá certo, pessoal? Sentido de origem. I'm from, aqui, ó, na frente, ó. De onde? De onde você é? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil, tá certo? Eu sou do Brasil. Não esquecendo que Brasil a gente escreve com letra maiúscula, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o nosso capítulo 3, tá certo? Vamos agora aí para o capítulo de número 4. Aqui, como eu falei para vocês, nós iremos estudar algumas profissões, tá bom? Iremos estudar algumas profissões, tá? Capítulo 4 aqui, capítulo 4, ó. My mom is a thief. Ó, my é um adjetivo possessivo, mas na frente a gente vai estudar essa questão de adjetivos, né? De pronomes pessoais, que é a questão do pronome sujeito, que eu acabei de falar. Também estudaremos adjetivo possessivo, pronome possessivo, né? Pronome objeto, tá certo? Então pode ter certeza que nós iremos estudar isso mais na frente, tá certo? Mas significa meu, tá certo? Mommy é uma forma carinhosa de chamar a nossa mãe, que significa mamãe. Is, olha, o verbo to be significa também, pessoal, a questão do ser e também do estar, tá certo? Artigo indefinido, que significa um ou uma, tá certo? E chief é a questão da profissão, ela é chefe. Chefe de quê? Chefe de cozinha, né, pessoal? Que se for o nosso chefe, né? Igualmente a nossa querida e amada coordenadora Renata, Bia e também o coordenador Rodrigo seria boss, né? Que é o nosso chefe. Mas aqui ele está tratando daquela pessoa que faz a nossa comida lá na cozinha, que comanda toda a cozinha, é o chief. Gente, neste capítulo 4, além de nós estudarmos a questão da profissão, nós iremos estudar, ó, 2 pronomes pessoais, ou seja, 2 pronomes sujeito, né? Olha aqui, ó, nós estudaremos o she, o he e o she, tá? O masculino prevalece. Ó, he significa ele, e nós iremos utilizá-lo sempre para estar falando de uma pessoa no sexo masculino, e o she nós iremos utilizá-lo para representar uma pessoa do sexo feminino, e significa ela, tá certo, pessoal? Então, no capítulo 4, página 22, ele pede para completar com esses 2 pronomes pessoais, ele e ela, tá certo? Então, se o tio pedir na prova para completar com esses 2 pronomes pessoais, vocês já saberão que he significa ele e she significa ela, tá? Se você vê que está falando de uma pessoa do sexo masculino, vai colocar he. Se você vê que está falando de uma pessoa do sexo feminino, vai utilizar she. Tá certo, pessoal? E nós temos algumas profissões aqui também, ó. Nós temos algumas profissões, tá certo? Profissões aqui a gente tem o doctor, que significa doutor. Nós temos também a questão do driver. Eita, professor, sem o R sem o R, né? Tem um outro significado, né? Mas, pessoal, vê só. Seria dirigir, né? No caso, seria dirigir, mas driver. Mas na frente, pessoal, vocês terão a oportunidade também de saber que sei lá para o Fundamental 2, né? Fundamental 2 nós iremos trabalhar com a questão de complemento prefixal e também complemento sufixal, né? Todo o substantivo que termina em ER, tá certo? Ele é formador de profissão, né? Então aqui é motorista, tá certo? Também temos aí a questão do dentist, ou seja, dentista, tá certo? Artist, também temos aqui ó, o artist, né? Que é o artista, o pintor, né?
porque pintor seria painter, né? Então, mas aqui a gente tem o que? O artista, né? O artista plástico, né? O artista plástico, né? Vou até aqui, plástico, tá certo? Artista plástico, que ele faz desenhos e tal, etc. Né? E aí, pessoal, terminamos a nossa revisão aí. Terminamos a nossa revisão aí do terceiro ano, tá? Espero ter ajudado. Fiquem na santa paz do Senhor. Ó, beijo do professor Iraquitã e até a nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Grande abraço e até mais.